serão nossos avaliadores, certo? Tendo em vista que a temática ela também contribui para a série, para a primeira série. E a gente tinha um projeto junto com a professora Valéria de EPM. Preste atenção vocês, viu? Aqui vai ser assim. Eles vão fazer inicialmente uma apresentação. Eu só oriento como é que eles vão falar, o que vão falar. E aí eles vão fazer a apresentação dentro de um tempo. E aí vocês podem fazer perguntas para saber mais do que eles estão apresentando. E aí vocês podem também ajudar, vocês na hora, eu vou dizer assim, valia quanto? Vocês que vão dar a nota. Depois a professora Valéria pode fazer também algumas perguntas e elas vão fazer a ponderação na nota. Então, primeiro, eu vou chamar pessoas representando de um desses dois grupos e eles vão apresentar aqui de acordo com o meu direcionamento. E vocês são os júris, então recebe aqui uma pontuação, esses três componentes e também desses três, certo? Se vocês não souberem, ou eles acharem que vocês não apresentaram legal, ou o nervosismo tomou de conta, ó, pegou e bomba. E se eu falar que botar quanto, pelo amor de Deus? Vou decidir só depois quando eles falarem, beleza? Ok? É escuta ativa, passiva e reflexiva. E aí os avaliadores vão perguntar para que serve, o que é isso e tal e tal. Esse primeiro contato. Professor, eu queria dizer, os avaliadores sabem sobre assunto? Não, eles vão saber agora. Eles vão saber através Aqui é o avaliador perguntando. Tu pode vir gravar o que Não, eu não entendi nada. Atenção, pessoal, essa disciplina aqui se chama inteligência. Se eles são mais racionais, se são mais emocionais, qual a resiliência que eles têm que aprender no dia a dia no campo de trabalho. Era uma disciplina que era para ter em todo o curso técnico, porque quando a gente vai para um ambiente de trabalho, principalmente em gastronomia, eles pegam muito no pé, então tem que ter resiliência. Mas essa disciplina está nesse curso e eles agora estão tendo contato com ela, certo? Primeiro, explorando o próprio universo, eu quero que vocês, entre vocês como é que é no mundo do trabalho, para que os alunos entendam, os que estão avaliando entendam, se encaixa no dia a dia essa primeira etapa. Vamos lá, vocês têm, são 5, vocês têm 5 minutos, então ficaria como se fosse 1 minuto para cada, ou vocês fazem com o tempo de vocês. Lembrando que depois... Valendo o tempo, atenção, pensou, presta atenção, tá? Depois de o rapaz foi lá. Marcando aqui, valendo o tempo. Gabriel, e ele apresentar o que é escutativa. Escutativa é quando você está com o cliente e você presta total atenção naquilo que ele está pedindo. Independente da muvuca que está acontecendo, do barulho, você presta atenção apenas naquilo. Um exemplo disso é, por exemplo, você é um dono de loja, e o seu cliente chegou e ele precisa exatamente de um produto específico. Por exemplo, eu sou atendente do Atacadão. Chega um cliente, ele está perdido, ele nunca veio ali, ele chega em você e começa a lhe fazer perguntas sobre o produto, sobre a embalagem, e você tem que escutar ao máximo e conseguir indicar ele até esse produto. Isso é escutativa. Você manter o máximo de atenção no que o seu cliente pede e no que ele lhe proporciona. Bom dia, meu nome é Ana Luísa e eu vou falar sobre a escuta reflexiva. Basicamente, a escuta reflexiva é você escutar e refletir sobre o que você escutou. Por exemplo, no mundo das vendas, se um cliente chega e faz uma crítica, você tem que escutar, refletir o que você pode melhorar e colocar em prática. Porque é você refletir sobre o que foi falado para você melhorar no que você vai fazer. Meu nome é Gilmara, eu vou falar sobre a escuta passiva. Gente, a escuta passiva é praticamente o cliente está falando com você na sua frente e você meio que está ignorando tudo que ele está falando. Você ignora porque você presta atenção ao seu redor e veja o cliente. Exemplo, o cliente chega na loja de sapato, da Nike. Aí bora lá, o cliente tá falando com você e o atendente só tá prestando atenção no que outra pessoa tá falando. Tipo, o amigo dele conversando e ele tá
nem aí pro cliente. Aí o cliente vai como? Dar mal avaliação pra loja. Aí isso cai a reputação da loja. Já é isso aí. Esses 5 minutos a gente vai ficar. Só lembrando a vocês que isso aqui não é um seminário. Meu seminário é bem superior a isso. Isso aqui é um bate-papo que vocês estão fazendo. Não é isso? Porque se disser por aí, o seminário do professor é desse para vocês, a pergunta é livre, se entenderam, se querem mais exemplos, peçam o que vocês quiserem. Eu vou abrir para esse espaço aqui, começando com a equipe de avaliadores desse lado. Vocês podem dar mais exemplos? Sobre tudo, no geral. Pelo menos mais um de cada. Começa pela ativa. Uma ótima escutativa é quando você está numa loja. O cliente, bom, exemplo, eu estou numa loja da Cacau Show. O cliente não sabe que tipo de chocolate ele quer. Mas um chocolate que ele adoraria, ele descreve para você. Você presta atenção em cada detalhe. Independente do detalhe, você oferece o máximo daquilo que você pode disponibilizar para ele. Mesmo que não seja idêntico, você irá oferecer de qualquer forma, porque você prestou atenção e a descrição irá bater com a outra. Me pergunta sobre esse produto. Exemplo. Pergunta o produto. Isso é pra quê? Isso é pra quê? Sim, continue perguntando. Pode perguntar sobre o preço? Pode. Quanto é que vale isso daqui? Qual é o custo dele? Eu estou ignorando o que você está falando. Escuta passiva. Agora eu vou dar um exemplo de escuta reflexiva. Eu estou atendendo um cliente e o cliente não gostou da forma que eu chamei ele. Aí ele vai virar e vai dizer na avaliação que não gostou da forma que eu chamei ele, que eu não dei boa tarde, um exemplo, eu não dei boa tarde a ele. Ele vai dizer que não gostou porque eu não me referi a ele do jeito que ele queria e não fui educada. Eu vou refletir sobre a crítica que ele fez, vou ver o que é que eu posso melhorar e vou fazer isso nos próximos atendimentos. E isso aqui é uma escuta reflexiva. Mais alguma pergunta? Manuel. Aí tá ok? Desse lado aqui. Se na escutativa um cliente for à sua loja perguntar sobre algum produto e você não souber responder, o que você vai fazer? Se eu não souber responder, eu vou procurar um produto que eu já saiba e que mais se encaixa com o que o cliente falou. Por exemplo, como o exemplo dele, eu estou na Cacau Show, o cliente veio atrás de mim querendo, por exemplo, o panetone. Ele disse, não, é um panetone que eu vi na TV, é um panetone vermelho, é de tal coisa. Eu não sei, porque ele deu o quê? Características vagas. Coisa vermelha, é tal doce, isso. Eu vou procurar na minha loja o que mais se encaixa com aquele perfil que o cliente disse. Então, isso se encaixa quando eu não souber o que é o produto. Procurar o que mais se encaixa com o que ele pediu. As 3 escutas e o porquê. Vamos cada um dar nossa opinião? Posso começar? Ó, de acordo com essas 3, a melhor escuta seria a escutativa, que é onde você consegue escutar bem, você consegue levar seu cliente até o produto, assim tendo uma boa avaliação para a loja. Na minha opinião também é ativa, porque além de você ser bom, né, e conversar com o cliente, dar informações sobre o produto, a sua loja também vai ser bem vista na frente do público. Na minha opinião, é reflexiva, porque tanto se o cliente fizer uma crítica ou um elogio à minha empresa, eu posso usar para melhorar cada vez mais. Porque se ele elogiar, eu posso ver o que é que eu posso fazer para receber mais elogios, e se ele criticar, eu posso ver o que é que eu posso melhorar. Para mim, para ter uma escuta boa, você tem que ter um pouco da reflexiva e um pouco da ativa. Você tem que ter as duas para se complementar, porque se você errar em algo, você irá consertar com a escuta reflexiva, afinal você escutou seu erro e futuramente poderá acertar. E a ativa, você continuará lá descrevendo seu produto, irá ser um profissional com capacidade e competência. Para mim são as mesmas linhas, passiva, ativa e reflexiva.
entre inteligência emocional e resiliência com as diversas escutas? Você tem que ter inteligência emocional para saber escutar e não se afetar. Como o Manuel explicou, a gente tem que ser mais resiliente e não usar tanto emocional. Tipo, eu recebi uma crítica falando que a loja estava bagunçada. Eu não posso me abalar com isso, porque eu tenho que pensar o que é que eu posso melhorar e não posso me abalar. Porque se eu me abalar, eu não vou fazer mais e vou desistir da loja. Basicamente é isso. É ter maturidade e seguir em frente, independente das críticas, porque com críticas você vai crescer. Isso. Mais alguém? Bora lá, atenção. Vamos preparar aqui o pessoal. Continuando a mesma temática, mas aí a gente vai pular um pouco para só e somente só para o emocional, certo? O tópico emocional. Vou agora jogar um questionamento e eles vão ter que desenrolar esse questionamento também falando do assunto que a gente aprendeu em aula. É um estudo de caso. É o seguinte, falando sobre emoção. E aí é uma resolução e eles vão ter que, eu vou dar o problema e eles vão ter que fazer a resolução. É o seguinte, disse, fofoca, conversa entre os funcionários. Nesse departamento, a produção está sendo pouca, porque estão dando muita atenção ao emocional. O que é que acontece? Alguém chegou, aí fala de uma pessoa, aquela pessoa é muito emocional, e aí ela deixa de produzir porque ela fica muito triste, aí ela vai chorar. Chega conversando, olha, o chefe está pensando em trocar determinado funcionário. Esse funcionário, ele tem problema de ansiedade, e aí ele acaba deixando aquela produção do dia e vai chorar. Por fim, é um departamento que ele é considerado muito emotivo. As pessoas que trabalham nele são pessoas que estão muito emotivas. Ali tem pessoas com ansiedade, com depressão, pessoas com tristeza profunda. São várias causas. Muito emocional. Problema. Você é convidado, você é altamente racional. Você será convidado para trabalhar e mudar a realidade daquele departamento naquela semana. Você vai ter que conversar com cada pessoa sobre resiliência emocional e aí você vai ter que mudar. O que eu quero? Você vai ter que apresentar com um dos supervisores. Então acabou de desmantelar o único casal que ainda produzia naquele setor. E para uma empresa, o emocional conta muito. Quero que vocês desenvolvam respondendo essa pergunta e falando um pouco da temática. Mesmo sendo 5 minutos valendo. Não existe essa opção. Bora? Primeiro a desenvolver. Bom dia, meu nome é Daphne. Vou dar início ao vídeo. Fala alto, tá? Bom dia, meu nome é Daphne. Vou iniciar aqui o tema. Já que a gente tem muitos problemas nessa empresa, a gente precisa refletir. Antes disso, claro, eu escutar individualmente o que cada pessoa está achando para poder melhorar o desempenho da empresa. Porque quando eles vão conversar, eles conseguem entender o que está acontecendo e ver o que é mentira e o que não está acontecendo. E o que não está acontecendo, que acaba desmentindo isso e melhorando a produção disso também. E também colocar mais regras sobre como as pessoas deveriam se tratar dentro do trabalho, dos seus colegas de trabalho. Você deveria ter mais foco nas suas atividades no trabalho. Fora do trabalho, você poderia falar o que você quisesse. Você não está dentro do trabalho e não vai interferir na produção da empresa. O sistema de entrada, essa entrevista de emprego, se as pessoas não são tão emotivas, elas já não estão tão capazes para trabalhar. Ou seja, eu já critico como as pessoas entram nessa empresa. Segunda coisa, talvez o ambiente de trabalho esteja estressante e esteja estimulando essas pessoas a, querendo ou não, espalhar essas fake news, esses comentários maldosos. Ou seja, eu tentaria melhorar esse aspecto da empresa. Terceira coisa, eu tentaria ouvir exclusivamente cada um para poder entender quais são os... Por ajuda psicológica, com profissionais da psicologia, como psiquiatras e psicólogos.
com a ajuda desses psicólogos, eles poderiam trabalhar melhor e também ajudar o emocional deles. Eles poderiam também se ajudar, procurando saber melhor, procurando se conhecer melhor, pois se eles se conhecessem melhor, eles poderiam melhorar como eles agem com os outros e agem consigo mesmo, ou seja, meio que eliminando problemas nas emoções. Tratado. Para resolver essas questões do setor de uma empresa, eu faria um misto das ideias dos meus colegas. Eu tentaria ouvir individualmente cada pessoa, depois eu tentaria fazer uma reunião para que os funcionários pudessem conversar entre si e resolver os seus problemas. Também indicaria a ajuda psicológica e, como o Eduardo falou, né, fazer uma sondagem melhor das pessoas que entram na empresa, para não acabar colocando pessoas com problemas todas juntas no mesmo setor. Bom dia, meu nome é Cândido, unir as pessoas que estão se jogando contra uma outra, porque tipo, você não sabe o que cada um está passando e acabam gerando intrigas um com o outro. Vocês poderiam, a empresa poderia abrir uma sala psicológica, um psicólogo, para tratar o que cada um está passando e entender a situação do outro, e também talvez até abrir um curso de ter mais racionalidade e ser menos emocional. Bom dia, meu nome é Sofia e a gente pode juntar essas pessoas numa sessão de terapia, sei lá, para achar uma resolução para esse problema de fofoca, mal entendido na empresa. Escutaram vocês. E aí como é que eles iriam, na condição de supervisores, resolver esse problema? Por favor, os três. E aí os supervisores estavam para ouvir e agora eles vão tentar resolver. Acho que só funcionários de vocês falaram, certo? Vocês são os representantes diretos da empresa e aí eles tentaram resolver várias vezes aí coisas que naquele departamento só tinha gente com problema emocional. Como é que vocês vão tentar resolver agora na empresa? Pode dar a fala aí a vocês. Não sinta vergonha não, pode falar. É assim mesmo. Já? Se apresentem, digam o nome e qual a função de vocês na empresa, só para a gente entender. Meu nome é Everton, eu sou supervisor da empresa. Meu nome é Samuel Lucas, eu sou supervisor. Meu nome é Rafael Nicásio, eu sou supervisor da empresa. Eu tentaria pelo menos uma vez na semana falar com o funcionário para entender o problema da empresa. Meu nome é Everton. Falaram sobre a questão psicológica. Eu acredito que se a empresa está tendo muito problema emocional, poderiam ver a necessidade de contratar um psicólogo para a empresa, podendo até fazer sessões em grupo, porque o problema não é só um, o problema não é só de dois, o problema é a empresa toda. Certo? Por favor. Bom dia. Estou de acordo, procurar mais sobre coisas assim psicológicas, abrir um termo, juntar a equipe para ver se volta a dar certo esse rumo, né, da empresa. Bora, você agora. Gostei, explicaram bem e deram boas sugestões. Eu acho que a partir da sugestão de cada daria certo. Então vocês vão colocar a equipe na prova das paredes. Joga na parede, faz uma pergunta bem complexa. Essa tomada de decisão. Mas a minha pergunta, ele não vai saber responder.
Manuel Teixeira Pivô. Ei, mano, deixa eu ir pra aqui. Entendeu? Só Aí daqui agora, se você for pensando. Caso as soluções que vocês apresentaram não resolvessem, o que é que vocês fariam? Se também não tivesse outros funcionários para colocar no lugar dos que estão com os problemas. Infelizmente, a gente poderia dar um afastamento a alguns. Realmente não produzindo nada, a gente teria que substituir por um funcionário, poderia abrir mais vagas de emprego e fazer uma entrevista mais específica para saber onde realmente colocar aquela pessoa antes de trazê-la para a empresa, porque às vezes algum local que você trabalha não sai tão bem. Por exemplo, você é melhor comunicativo e às vezes acaba trabalhando num lugar que exige muito do seu físico, da sua estabilidade mental, e às vezes você não consegue. E é melhor tratar com o cliente, é mais fácil para você. Tentaria demitir de toda forma, porque onde quer que eu alocasse, então afastasse, elas iam voltar para continuar isso. Aí essas pessoas eu demitiriam e as outras partes, mesmo que se continuasse com um rendimento baixo, eu alocava para outros setores da empresa, para poder assim misturar tudo e dar certo no final. Que são feitos, tudo ia cair, ia ser diminuído se caso um grupo de pessoas fossem Pois é. demitidas ou se coletivo. fossem fazer tipo o curso de psicologia para melhorar isso. Eu acho que a empresa necessita de um investimento primeiro, você não vai sair ganhando do início. Se está acontecendo algum problema em algum setor, essas sessões ocorreriam durante algum horário de trabalho para poder ajudar as pessoas. Mesmo que o rendimento caísse por um instante, depois ele poderia aumentar até mesmo triplicar. Poderia ajudar a empresa e também os funcionários dela. Perguntas que eu ia fazer, fizeram. Eu achei muito bom porque elas fizeram uma pergunta que eu ia fazer e outra pessoa também. Mas eu vou perguntar a Cauã. Cauã falou sobre punir. Eu queria saber como você puniria as pessoas que espalham fake news e qual seria o tipo de punição para essas pessoas e quais as possíveis punições para... Sim, eu ingressaria com alguma ação de dano moral? Após os 5 dias, eu acho que eu demitiria ela. Daqui você daria 10, né? 10, certo. Você? Desse grupo aqui, né? Geral. 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 9. 9, certo. Esses são dos meus. Responderam se foi satisfatório. De 1 a 15 décimos, daria quanto? 10 também. Você? 10? Foi? 8? Ótimo. Obrigado. Pode sentar. Anterior, viu? Foi boa. Vamos lá. Questão hipotética, certo? Aqui tem... Naquele departamento só trabalha mulher. Só tem mulheres. E o supervisor inventou de colocar um machista, um homem machista. Não só um homem, né? Eu poderia botar qualquer homem, mas ele tem posicionamentos machistas. Claro que a empresa deve ter colocado até para treinar ele, para ver como é que ele se comporta. Preste atenção. Nesse caso, começaram a surgir rumores que esse supervisor ele está destratando a equipe, que porventura só são mulheres. No departamento de trânsito, no geral, ele hoje está melhorando, mas já tem essa fama de ter muito mais homens trabalhando lá. Na inteligência emocional, o cara, ele não pode dizer nada que as mulheres já estão dizendo que ele é machista. Está tendo muitos problemas ali. Como é que é inteligência emocional e depois resolvam esse problema sem precisar retirar o supervisor e sem precisar mudar de departamento qualquer membro? Tempo. Com todas as suas emoções e você se conhecer também, né?
para você saber até o seu limite, saber o limite que você tem, até onde você aguenta, saber sobre sua emoção. Nesse caso, eu adicionaria mais um homem, porém com um pensamento mais agressivo, para ter coragem de bater de frente com ele, né? Porque se as mulheres não têm ou se sentem oprimidas em estar junto com ele, eu botaria um que vai lá e bate de frente. Talvez ele lidando com uma pessoa que tem um pouco mais, não vou dizer voz, mas tipo, consegue bater de frente ou consegue falar mais assim com ele, talvez ele se sinta, vou dizer, rebaixado e consiga, né, mudar. Bom, primeiramente eu acho que eu tentaria conversar com ambos os lados, tanto do homem quanto da mulher, para saber qual é a situação. E eu também levaria em conta a ideia de adicionar outro homem, mas não para se posicionar, porque eu acredito também que as mulheres também poderiam se posicionar nesse sentido. Mas eu acho que eu adicionaria outro homem para trabalhar junto e ser meio que uma testemunha, para saber se isso é um problema do homem em específico ou das mulheres. E eu acho que eu conversaria também principalmente com o homem para saber qual, tipo assim, se ele realmente é machista, porque eu acredito que ele poderia mudar, porque como o livro de Manuel fala, que ela me tornou meu melhor ele, fala de um homem que ele era machista e ele conseguiu deixar isso de lado. Então eu acredito que ele poderia sim mudar e eu tentaria realmente ter essa conversa para saber qual é o lado certo e qual o lado errado, digamos assim. Onde trabalham a grande maioria mulheres e só tem um homem que tende a ter comportamentos machistas, acho que seria bom ter outro homem, pelo motivo de que é uma, como eu posso dizer, uma figura masculina com a qual ele se identifica e pode ser que esse outro homem ele seja mais mente aberta e vá, de certa forma, colocar ideias melhores na cabeça desse outro homem machista. Que se no caso realmente ele for machista, ele vai começar a pensar melhor e respeitar, né, as colegas de trabalho dele. Essa é a única solução, colocar mais um homem como se fosse mais um companheiro para ele nesse departamento. Sobre a resiliência emocional é você ter cabeça e mente para poder se controlar em ambiente de trabalho, porque você não pode, nenhuma empresa quer saber se você tem problema pessoal ou não, na maioria das vezes. Então, tipo assim, você não pode ter esse problema que a empresa não está nem aí. Eles não querem saber, eles querem saber do seu rendimento. Falando sobre essa questão que o Manuel me deu, né? Essa questão toda aí da empresa, eu tentaria conversar com todos os funcionários e funcionárias, com o funcionário e as funcionárias, para tentar ver o que realmente está acontecendo e analisar toda a situação. Dependendo da análise que eu fizer da situação, eu tenho que tomar algumas providências. Só que aí é mais uma questão mais complexa, que eu tenho que analisar para saber o que aconteceu realmente, para eu tomar certas providências específicas. Ele ajustar a mente do outro homem, tentando entender a situação da mulher, entender a situação do homem, para evitar esses conflitos, para entender o porquê que a mulher não quer aquele homem na empresa, entender por que o homem não gosta daquela mulher. Enfim, é isso, tentar entender os dois lados para evitar mais conflitos futuros sem precisar realocar ninguém. Mariana é uma supervisora e aí ela ouviu esses relatos, né? Obviamente que ela não defenderia bandeira, porque no emprego não é para ter bandeira, mas a gente sabe que tem. Mas aí o posicionamento profissional da funcionária, por favor. É para defender o... Eu tô nervosa, calma. Eu sou supervisora e o que eu faria nessa situação? Eu não colocaria outro homem na empresa. Eu entendo o posicionamento de querer colocar um homem no ambiente, para você ter a convivência e, a partir disso, criar uma consciência, mas talvez, dependendo do posicionamento do outro homem, principalmente se for um agressivo, só pioraria a situação. Então, como não pode haver a realocação, ou eu não sei se fala assim, mas como também não pode tirar, eu conversaria com ambos os lados, para a gente conseguir lidar com a situação, tanto com as mulheres quanto com ele de forma separada,
para que ele conseguisse mudar esse pensamento e, a partir disso, haver uma melhor interação entre os grupos. Então, essa questão de estar toda hora juntinho ali, porque a empresa só quer que cada um faça o seu trabalho e resolva o que tem que resolver dentro da empresa. Que vocês contratariam fosse atrapalhasse, meio que piorasse a situação. Piorasse, reduzisse a produtividade do supervisor machista, o que vocês fariam? Se o outro homem que entrasse piorasse a situação. Porque vocês deram várias ideias e quase todas eu colocaria uma outra pessoa. O que o júri aqui está querendo questionar é, essa outra pessoa, numa ocasião, ela piorou. Segunda pessoa, seria necessário alguns requisitos, algumas exigências e tipo conhecer a pessoa que você está colocando, né? Porque se você não conhece o homem e coloca ele lá, agora fazer uma entrevista também emocional para entender se ele vai ser igual ou não e ver, né, se ele demonstrar que vai ser uma pessoa que realmente não tem o mesmo pensamento e que está ali para agregar, tentando conversar ou tentando ajudar o outro a mudar de pensamento, acredito que, né, depois que tivesse contratado, talvez ele não mudaria a opinião. Eu acho que antes de contratar em si, eu buscaria, se eu fosse a dona da empresa, eu buscaria procurar um profissional que já tenha um conhecimento sobre resiliência e inteligência emocional. Porque se ele tiver uma resiliência e souber controlar o emocional dele, ele não vai, eu acredito que ele não iria meio que atrapalhar. Ele saberia resolver essa situação. Como é o exemplo do Manuel. Manuel, ele tem uma formação, né, ele sabe muito bem sobre esse assunto e eu acredito que por ele ser extremamente racional, ele não iria deixar isso atrapalhar o trabalho dele. É isso. Peraí, que eu tô pensando. Bom, se esse homem realmente ele fosse de fato machista, né? Porque isso tudo a gente não tem certeza se ele é ou não, mas se você fizesse essas pesquisas, conversasse com ele, descobrisse que ele realmente é um homem machista, o que você faria? No caso, as pesquisas não seriam machistas, seria com a outra pessoa no qual a gente está contratando. Mas... Não foi isso que ele pediu. Quer falar, né? Essa questão principal é resolver, porque, tipo assim, como o Manuel disse, ele faz comentários e fala coisas que ele não devia falar. Eu entraria mais nessa parte, porque se ele é machista, beleza. Eu não posso mudar todo mundo, não posso fazer isso. Mas, tipo assim, eu iria atrás de conversar com ele para deixar ele na dele, porque eu só quero que ele faça o trabalho dele. Se eu contratar ele para minha empresa, ele deve ser uma pessoa que trabalha bem. Então, tipo assim, se for esse problema, a gente tem que resolver e deixar ele tipo, na dele, sem... Não tem necessidade de ele estar fazendo certos comentários. Tipo assim, eu acho que com a conversa a gente conseguiria resolver isso. Mas mesmo com a conversa, ele continuar de picuinha com as mulheres, o que você faria? Mas se ele fosse um bom trabalhador no que ele faz? Para ver se isso poderia ajudar nele e tanto nas mulheres também, a não atrapalhar muito nisso. Meio que seria psicólogo, entre aspas, bem entre aspas mesmo, sabe? Eu acho que realmente a solução seria colocar outro homem na empresa, mas como o rapaz ali disse, seria um grande risco colocar ele acabar piorando a situação. O que a gente faria? Seria não contratar ele em si, mas sim fazer uma espécie de teste nele, deixar um mês, uma semana, um certo tempo na empresa, antes de contratá-lo oficialmente, para ver se ele vai resolver a situação. Se ele não resolver, a gente vai buscar outra solução, já que a de colocar outro homem na empresa não funcionou. Mulheres dessa empresa ou a empresa também poderiam utilizar para reprimir o machismo desse homem. Eu acredito que de fato o que ele está fazendo não é certo. Tipo, trabalhar juntas. Porque como falou, né, são várias mulheres e apenas um homem. Então acho que se juntassem todas para tentar trabalhar junto para tentar, não sei, mudar a cabeça ou pelo menos mostrar o que ele está fazendo está sendo errado, acho que ajudaria muito. Como eu disse, pra gente ver o que ia ser tomado. Mas, tipo assim, é como Nayara disse, ia ser bem parecida a minha ideia. Então, seria bom esclarecer, né, para ele. Isso, esclarecer. O passado, rapaz, não que isso seja certo, mas para tentar entender
do porquê que ele está sendo machista. Às vezes realmente ele é machista e não percebe. Teria que tentar entender o passado dele. E é isso. E explicar para ele as consequências. Você. 13. 13. 15. Vocês dois. Quando tá de combinação com outra funcionária que lava a louça para botar pimenta demais na sua comida, sal, para boicotar seu serviço. E aí... É uma posição profissional. Então, eu como diretora da empresa, chamaria esses devidos casais e procuraria saber em que parte que eles não compreenderam. Eles para conversar e falar, ou melhor, perguntar o porquê que eles estão fazendo isso, sendo que a empresa é uma coisa séria, como Tainá falou. A situação que eles começaram a se relacionar. O cara já se relacionavam antes, só que eles vão começando a demonstrar aquilo dentro da empresa. Querendo ou não, aquilo vai afetar o andar da empresa, porque os outros estão vendo aquilo, vai achar que pode. Mas emocional tanto do diretor como dos funcionários que não seguiram as regras das normas da empresa. Bom, eu chamaria para conversar e seguidamente eu iria falar que de uma forma com que eles não sentissem medo de mim, porque se eles sentissem medo, eles podiam talvez ficar mais nervosos dentro da empresa, causando desconforto, distrações, assim como o romance deles dentro da empresa causaria distrações. Como o Cléber falou também, pode dar desandamento na empresa, porque vários fatores podem dar errado e várias outras circunstâncias. Porém, chamaria para conversar uma única vez, não daria uma punição diretamente, mas se acontecesse uma outra vez, aí sim a punição seria essencial. Vai ter uma conversa, né? Entre uma mulher e um homem, isso é normal, mas na minha opinião, os setores seriam bem afastados para não ter muita conexão entre eles e como eu posso falar, não acabar criando essa situação chata de namoro. Com o psicológico deles. Eu chamaria, né, primeiramente, mais uma vez, para conversar, pois eu sei que... Como joguinhos e descumprindo as regras das formas das normas da empresa, eu acho que na minha opinião, eu tomaria uma decisão de pôr os horários trocados, diferentes. No caso, assim, eu botaria um em um horário e outro no outro, já assim eles não se encontravam dentro da empresa. Aí acabaria com esse desconforto dentro da empresa, tanto do diretor como dos funcionários.